Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós vamos celebrar hoje a festa de São Francisco Xavier, que é uma grande honra para nós portugueses. Este santo, apesar de não ter nascido em Portugal, nasceu em Espanha, mas foi um grande apóstolo da Índia, foi para a Índia no século XVI e foi um grande missionário das Índias. Trabalhou sempre com os missionários, portanto, como missionário, foi a cabeça do projeto de levar a fé ao Extremo Oriente, na nossa Índia, China, Japão, etc. Enviamos uma saudação para todos os doentes, de modo particular aqueles que nos acompanham e seus familiares. Rezamos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com amor, com sacrifício, com a devoção, também com o testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje, então, celebremos, para melhor celebrar esta festa que tanto nos devia alegrar como povo, este trabalho, esta missão da igreja, um grande missionário, São Francisco Xavier. Nós preparamos o nosso coração para celebrar com dignidade esta Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Rezamos esta Eucaristia lembrando o nosso irmão Mário Castro e a Alexandra Ferreira e também todos aqueles que têm partido com este Covid-19, com esta pandemia, e de tantos irmãos nossos, e vamos sabendo notícias até de que bem perto de nós, Toronto, etc., que o Senhor anime todos aqueles que vão partindo e as suas famílias. Oremos. Senhor, pela pregação de São Francisco Xavier, chamastes muitos povos ao conhecimento do vosso nome. Concedei a todos os cristãos o mesmo zelo pela propagação da fé, para que, em toda a terra, a Santa Igreja se alegre com os novos filhos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória. É uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se o fizesse por minha iniciativa, teria direito à recompensa. Mas, como não o faço por minha iniciativa, desempenho apenas um cargo que me está confiado. Em que consiste, então, a minha recompensa? Em anunciar gratuitamente o Evangelho, sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere. Livre como sou em relação a todos. De todos me fiz escravo, para ganhar o maior número possível. E com os fracos tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos,
a fim de ganhar alguns a todo custo. E tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dos seus bens. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 apóstolos e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios a meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação. Como disse, nós celebramos hoje a festa de São Francisco Xavier, que é um grande santo, que é considerado o São Paulo das Índias, é chamado assim na Igreja. Mas hoje no Evangelho de São Marcos, na sua festa, tirado, portanto, no capítulo 16, versículo 15 a 20, fala-nos da missão dos discípulos. E a missão do Evangelho obriga os homens a uma opção. Quem aderir à proposta que Jesus faz, chegará à vida plena e definitiva. Mas quem recusar essa proposta, ficará à margem da salvação. A tarefa que os discípulos são chamados a fazer vai atingir não só os homens, mas toda a criatura. Nós, na nossa fé, há um filósofo francês chamado Teilhard de Chardin, que é do início do século XX, em que diz que toda a criação encontra sentido no homem. Nós temos hoje muitas teorias no mundo e, sobretudo, todas para negar Deus. E quem acredita, né, hoje não se reflete, não se pensa,
Não se pensa na obra da criação, não se pensa em nada. É negar Deus e ponto final, e acabou, e não há mais discussão. E infelizmente os nossos jovens, as nossas crianças estão a ser formadas assim. Mas nós cristãos não podemos reduzir-nos a isto. Teilhard de Chardin, que é um filósofo cristão, diz que a criação é como uma pirâmide. Na base estão as coisas, a terra, os minerais, depois vai subindo a pirâmide, estão os seres criados, a vegetação, etc. Depois sobressai-se os animais, dos animais sobressai o homem e a mulher, e do homem e da mulher sobressai Jesus Cristo. E a criação foi feita nesta hierarquia. E cada um tem que saber ocupar nesta criação o seu lugar. E portanto, quando nós anunciamos o reino de Deus, é toda a criação que canta conosco, porque só nós é que podemos cantar, só o homem e a mulher é que pode cantar. E portanto, a nossa missão é muito grande. E quem assume esta missão não a pode calar. Não podemos calar esta missão de falar de Deus, falar da sua criação, daquilo que Deus foi criando e fazendo. E a descoberta disto é o projeto de todo sentido da nossa própria vida. E na festa de São Francisco Xavier, nós sabemos que há São Francisco de Assis, tem 400 ou 500 anos mais velho, que nasceu em Assis, e depois temos São Francisco Xavier, que São Francisco Xavier nasceu em Espanha e foi estudar para Paris. Em Paris conheceu Inácio Loyola, fundador dos jesuítas, que são contemporâneos. Foram eles que fundaram a Companhia de Jesus, os jesuítas. E Santo Inácio de Loyola dizia muitas vezes a São Francisco Xavier, que vale a pena ganhares o mundo, porque era muito vaidoso, tinha uma carreira e tinha dinheiro, os seus pais para pagarem a universidade em Paris, naquela altura, no século XVI, era gente com posse, portanto tinha uma carreira pela frente. E Santo Inácio de Loyola também era um militar, e que também se tinha convertido não há muito tempo, portanto no hospital, partiu uma perna, começou a ler romance, depois as irmãs não tinham mais romance, deram-lhe a Bíblia, e ninguém sabe o que se passou na vida de Inácio de Loyola. Foi uma conversão radical, tremenda, e começou a angriar companheiros. E um dos primeiros foi Francisco Xavier. Francisco Xavier aderiu de tal forma que se ofereceu para o rei português, criou naquela altura uma organização chamada Padroado, de levar a fé ao Oriente, porque nunca tinha ouvido falar em Jesus Cristo. E Francisco Xavier é dos primeiros a ir. Há um episódio, nós às vezes fixamos mais os episódios, que um dia São Francisco Xavier, numa das viagens das Ilhas Molucas, onde ele viveu muito tempo, numa das viagens de barcos, nos barcos portugueses, que os portugueses andavam por ali, certamente ele a anunciar a fé e alguns a negociar com aqueles povos. Durante um temporal, os marinheiros gritaram por ajuda a Deus. Com calma, o santo mergulhou o seu crucifixo, que Santo Inácio lhe tinha dado, em Paris, mergulhou o seu crucifixo de madeira no mar agitado. Na mesma hora, ele perdeu o equilíbrio e o crucifixo desapareceu. Mas as águas acalmaram. Ao desembarcarem na praia, os marinheiros ficaram assombrados quando viram um caranguejo sair da água com o crucifixo. Xavier recolheu o crucifixo e o animal voltou ao mar. São Francisco Xavier nunca disse uma palavra sobre este acontecimento. Foi o testemunho dos marinheiros, que ficaram tão apavorados, com tantas questões na sua cabeça, sem saber interpretar aquele fenómeno, porque há coisas que para nós não têm sentido.
São Francisco Xavier é um grande santo, incansável. Nós hoje na oração da manhã lemos uma carta de São Francisco Xavier para Santo Inácio, a narrar o seu trabalho, o seu sacrifício, a sua missão. Nós há 2 ou 3 anos, como sabemos, uma relíquia de São Francisco Xavier esteve aqui na Catedral, em Kingston, lembramos, não sei se tem 2 anos, porque penso que é um braço, o resto do corpo continua na Catedral em Goa, na Índia, e nós sabemos, sendo ele o pioneiro, o que hoje as dioceses que há na Ásia e os sacrifícios que os cristãos estão a passar, por exemplo na China e em muitos países, os sacrifícios e as perseguições que os cristãos fundados por São Francisco Xavier estão a passar. Celebrar São Francisco Xavier é celebrar o amor à missão dos portugueses. Nós construímos esta igreja aqui, em Kingston, e outras comunidades construíram outras igrejas, para dar testemunho da nossa fé. E Deus queira que os mais novos tomem esta consciência. Eu penso que não se poderá perceber o ser português sem fé. Foi uma missão, os portugueses pelo mundo levaram a fé católica. No tempo de São Francisco Xavier houve 2 grandes missões: a missão da Índia, que ele assumiu, e a missão da América Latina, assumida por outros irmãos, por outros frades jesuítas. E nós rezamos a Deus que esse sentido de missão continue, nós continuemos, sobretudo, a questionarmos. Mas no tempo de São Francisco Xavier nem todos aderiram, mesmo entre os portugueses e aqueles que iam nos barcos, muitos iam interessados em negócios, iam interessados em muitas outras coisas que não a propagar a fé. Aquele que é chamado ou responde ou foge, não há mais de 2 caminhos, ou respondemos ou fugimos do chamamento de Deus. Então que São Francisco Xavier interceda por nós e nos guie no nosso caminho neste mundo complicado em que nós vivemos hoje, em que a verdade não conta nada, as pessoas não se apercebem, em nome da verdade está a mentira ocupa o lugar da verdade, a verdade é desprezada, e nós não podemos fugir do nosso olhar da verdade, que é Deus. Não podemos fugir desse olhar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, ao celebrarmos a memória de São Francisco Xavier, apóstolo dos países de sol nascente, oremos ao Senhor com fé e humildade, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor conceda à Santa Igreja muitos missionários doces à voz do Espírito Santo, como São Francisco Xavier, o apóstolo das Índias, oremos. Para que o Papa, os bispos e os presbitérios transmitam com a sua vida a muitos jovens cristãos a paixão pela glória de Deus e a salvação dos homens, oremos. Para que, ao lado dos homens que servem os grandes e poderosos, haja outros como São Francisco Xavier, que escolham servir Cristo e o Evangelho, oremos. Para que os missionários dos nossos dias reconheçam que a oração e o sacrifício
são a fonte de toda a evangelização. Oremos. Para que os membros da nossa comunidade paroquial sejam fiéis à palavra e aos sacramentos que alimentam a fé da Igreja. Oremos. Deus, Pai Todo-Poderoso, que em São Francisco Xavier nos deste um missionário admirável por sua doutrina e santidade, concedei-nos por sua intercessão o que vos pedimos com fé e humildade, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje lhe apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons que vos apresentamos na festa de São Francisco Xavier. E assim como ele foi para terras distantes, levado pelo zelo da salvação dos homens, também nós temos testemunho do Evangelho para irmos ao vosso encontro com muitos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana, realizar o eterno desígnio do vosso amor, abrir-nos o caminho da salvação, de novo há de vir no esplendor da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. A celebração destes santos mistérios, Senhor, desperta em nós o ardor da caridade que levou São Francisco Xavier a trabalhar incansavelmente pela salvação das almas, de modo que, vivendo dignamente a nossa vocação, mereçamos com ela a recompensa prometida aos bons trabalhadores do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós continuaremos com a adoração do Santíssimo Sacramento até às 8h30, e depois temos o nosso terço e no final a bênção do Santíssimo Sacramento. Quem puder fazer um bocadinho de adoração ao Senhor, acompanhá-lo no Santíssimo Sacrário, no Santíssimo Sacramento, neste tempo de pandemia, rezar por tantos que se sentem sós, e nós vamos sabendo de irmãos que vão morrendo sozinhos com esta pandemia, e alguns que trabalharam bastante nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Diante do Santíssimo Sacramento, lembremos-los a todos. Rezemos por eles e pelas suas famílias, porque é um drama não só de quem parte, mas também de quem não pode dar a assistência, como desejaria dar aos seus entes queridos. Então vamos fazer a adoração do Santíssimo Sacramento. Deus, eu creio, adoro e espero. A lot will happen in your life. We can help you focus.
diante do Santíssimo Sacramento, coloquemos a nossa alma, o nosso ser, as nossas preocupações. Divino Salvador das almas, cobertos de confusão nossos rostos, nos ajoelhamos em vossa presença soberana, dirigindo um olhar solitário ao tabernáculo, onde permaneces cativo de amor. Nossos corações se comovem ao contemplar a solidão, o esquecimento em que vos têm todas as vossas criaturas. Haveis derramado o vosso sangue bendito. Será inútil tanto amor? Mas já que nos tens permitido, nesta tarde, unir as nossas reparações às vossas e acompanhar-vos no vosso sacramento, onde vós, que sois o sol do mundo, irradias silenciosamente sobre nós todas as horas a luz da verdade, o calor do amor divino, a beleza do sobrenatural, a fecundidade generosa de todo o bem. Já que vos tem dignado escolher-nos dentre todos os homens para gozar da vossa companhia e amizade, permite-nos, pelos que não vos bendizem ou blasfemam, ó pacientíssimo Senhor Jesus, adorar-vos-ei por todos aqueles que vos têm esquecido e implorarei para eles a infinita misericórdia do vosso coração, indulgência para os seus esquecimentos e para os seus crimes. Diz São Paulo na segunda epístola aos Colossenses, capítulo 5, versículo 21, o que não tinha a ver com o pecado, por nós pagou o pecado, para que nós, por seu intermédio, obtivéssemos a reabilitação de Deus.
Ó Jesus, por nossos pecados, o dos nossos pais, irmãos e amigos e pelos do mundo inteiro, perdão, Senhor, perdão. Pelas infidelidades e sacrilégios, pelos ódios e rancores, perdão, Senhor, perdão. Pelas blasfêmias, pela profanação dos dias santos, perdão, Senhor, perdão. Pelas impurezas e escândalos, perdão, Senhor, perdão. Pelos furtos e injustiças, pelas debilidades e respeitos humanos, perdão, Senhor, perdão. Pelas desobediências à Santa Igreja, perdão, Senhor, perdão. Pelas infidelidades dos esposos, as negligências dos pais e as faltas dos filhos, perdão, Senhor, perdão. Pelos atentados contra o Romano Pontífice, o Papa, perdão, Senhor, perdão. Pelos povos católicos perseguidos e pelas perseguições levantadas contra os bispos, sacerdotes, religiosos e todos os batizados, perdão, Senhor, perdão. Pelos insultos às vossas imagens, profanação dos templos, abuso dos sacramentos e ultrajes ao augusto tabernáculo, perdão, Senhor, perdão. Pelos crimes da imprensa ípia e blasfémia, mais interessante em difundir aspectos que não são verdades, esquecendo a verdade, e pelas horrendas maquinações das seitas tenebrosas, perdão, Senhor, perdão. Pelos justos que vacilam, pelos pecadores que resistem à graça e por todos os que sofrem, perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, e piedade pelos mais necessitados da vossa graça, que a luz dos vossos divinos olhos não se aparte jamais de nós. Perdão pelos nossos inconstantes corações. Dai-nos o sentir algo do calor divino do vosso peito e que as nossas almas se derretam de amor e arrependimento. Amém. Bem
Thank you.